Olá, gente. Difícil o dia, né? Então vamos continuar a videoconferência offline, tá certo? Deixa eu ver se está, beleza, está arriscando. Nós estávamos discutindo sobre, em cima de um artigo recente, em cima das técnicas que estão sendo empregadas para a detecção do SARS-CoV-2. E a gente discutiu alguns conceitos, como o conceito de CRISPR. Eu vou colocar novamente esse conceito, tá bem? Mas a gente chegou a uma conclusão, e quando eu falo a gente, parece que é a gente mesmo, né? Que é a seguinte: ou você pega ácido nucleico, da maneira como está aqui, né? Ou você pega a proteína, da maneira como está aqui. Você não tem muita coisa para fazer. Em relação a esse sistema CRISPR, nós exemplificamos aqui numa outra transparência, numa outra imagem, essa imagem aqui, na qual o que você tem, deixa eu ver se eu mudo a cor para não confundir com a cor do outro, o que você tem aqui é um material, aqui pela legenda, ixi, pior é que eu coloco um negócio desse, depois eu não enxergo mais, deixa eu ver se é melhor colocar um escuro, um verdão, verdão agora eu enxergo. Você tem aqui o material viral, tá certo? Você tem aqui uma proteína de reconhecimento de um complexo, na verdade ela faz parte desse sistema CRISPR. CRISPR, inclusive eu estava aqui com uma anotação rápida aqui do significado de CRISPR. CRISPR tem um termo em inglês cuja tradução é muito doida. Pequenas repetições palindrômicas regularmente intercaladas. Tradução. Aquilo que a gente tinha comentado. O vírus entra dentro da bactéria, há um processamento e ele destrói, mas há um processamento de incorporação do material genômico naquela bactéria, de fragmentos da estrutura viral. E esses fragmentos, ou de monafita ou de dupla fita, eles se repetem, é por isso que tem um nome aqui, regularmente, em pequenas repetições regularmente intercaladas, em sequências palindrômicas, ele se repete inúmeras vezes. Então tem coisa que eu li lá falando mais de 150 vezes de repetições desses fragmentos, o que é interessante porque dá mais chance de dar certo para a bactéria. Quando ocorre a progênie dessa bactéria, progênie não é bem o termo, quando um outro conjunto de bactérias se contém essas sequências é infectado pelo vírus, é como se fosse uma memória imunológica, ela dispara um sistema que envolve essa proteína Cas, acho que vem de Casper. Inclusive a gente tem no sistema chamado de apoptose, tem uma coisa parecida, mas está direcionada à proteína. Vamos lá. Essa Cas13A, que ela forma um complexo, como vocês podem ver aqui, pode ver aqui, ó. Ela vai formar um complexo com o material do RNA viral e uma pequena sonda aqui, tá vendo? Ó? Então aqui você tem uma sequenciazinha aqui, ó. Isso aqui é uma sonda. Essa sonda, essa sonda é de monofita. Essa sonda é complementar ao RNA viral. Então, essa Cas13, ela ajusta o posicionamento desse material viral. E qual que é a função biológica dela? A função biológica dela é romper. Então, você vê que aqui você tem uma ruptura. Aqui tem, tá aqui, ó, ssRNA Reporter. Reporter é a sonda, tá? É a sonda que é colocada nessa estrutura. E essa sonda é interessante porque ela tem aqui, ó, um fluoróforo, tá certo? Isso aqui é um fluoróforo, ou seja, um material capaz de emitir fluorescência. E isso aqui é um repressor. Então, o repressor é um material capaz de reduzir a fluorescência emitida pelo fluoróforo. Então, na hora que quando isso daqui está junto, não acontece nada. A mágica é quando essa Cas13 desse sistema chamado CRISPR, ele encaixa complementarmente a sonda, que é esse reporter, essa sonda com o RNA complementar, que é o RNA do vírus. A função dessa Casper é de hidrolisar os fragmentos genômicos. E nessa fragmentação desse fragmento genômico, você rompe, né, a enzima, que é uma RNA polimerase, é uma RNase dependente de RNA, tá? Então a função uma das funções dela é uma RNase, ou seja, é uma enzima que quebra RNA, mas ela é dependente de RNA. Então ela precisa do RNA para poder atuar. E é onde você tem esse emparelhamento aqui, tá certo?
através do RNA viral aqui. Quando ela rompe essa sonda, esse reporter, o que acontece? Ora, o repressor que está representado aqui, ele vai embora. Ele separa. Então, o repressor separa. Vou colocar aqui, ó, o repressor separa do fluoróforo. Quando o repressor separa do fluoróforo, putz, ficou mais feio, ficou pior do que encomenda aqui, peraí. Vamos apagar direitinho, né? Vou apagar aqui, ó. Fluoróforo. Quando o repressor separa do fluoróforo, a emissão... aqui, meus braços de novo, nunca vejo. Não, tem que ser mais para cá. Quando ele separa do fluoróforo, a emissão da fluorescência. Então, o grande truque, o grande macete aqui... deixa eu ver se eu consigo representar isso de alguma forma, eu não sei. Melhor não arriscar. O grande macete aqui, portanto, é você utilizar uma complementaridade sonda que mantém aqui algo que é capaz de emitir fluorescência com o RNA viral, né, o mRNA viral. Então, essa complementaridade, essa bioconjugação... Não, aqui é louco. Até para fazer offline aqui nós estamos com dificuldade. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Até para fazer offline nós estamos com dificuldade aqui. Você tem essa complementaridade, só que esse material, que é um material fluorescente, ele não fluoresce. Por quê? Porque ele está preso a um repressor. Esse aqui é um repressor, esse aqui é o fluoróforo. Tá bom? Quando a Casper vem e rompe essas estruturas aqui, ó, no meio, ela libera o fluoróforo. Opa, peraí. Ela libera o fluoróforo. Epa. E aí o fluoróforo emite fluorescência. E aí você detecta, portanto, o sinal de fluorescência específico, tá? Então esse é um sistema que está sendo empregado aqui, ó. Tá bem? Sistema que está sendo empregado aqui. É um sistema que envolve PCR, né? Um sistema que envolve PCR, e é um sistema baseado nessa estrutura aqui chamada Sherlock também, tá? O que eu mencionei aqui é uma estrutura chamada Sherlock. Na verdade, o Sherlock ele é geralmente diferente. É a Cas3 com repressor, e a Cas3 com repressor. Desculpa, não é necessariamente a Cas3, podem ser outras enzimas, e aí você tem um conjunto de fluoróforos repressores grandes. É isso aqui. Quer dizer, o CRISPR é o material, vamos dizer assim, natural ligado a, abre aspas, memória imunológica da bactéria. E Sherlock é o sistema, Sherlock Holmes, né, de investigação, Sherlock é o sistema que detecta e utiliza um recurso chamado, talvez você veja em algum lugar aí, tem a sigla de IRNA, isso aqui é chamado de RNA interferente. RNA interferente, tá? Que é empregado nesses processos de detecção. Outros sistemas para ácidos nucleicos bem interessantes, essa LAMP aqui. LAMP é uma sigla, tá? É uma sigla também, tem que pegar aqui. É uma sigla de, vamos colocar aqui, Loop Mediated Isothermal Amplification. Basicamente, em poucas palavras, é um PCR, tá? Só que é um PCR um pouco diferenciado, bastante diferenciado, porque primeiro ele é isotérmico, significa que você não tem programações de rampagem de temperatura. Segundo, é uma temperatura única que ele utiliza, tá? Então, na verdade, é uma amplificação isotérmica do DNA, uma temperatura única. Então, não tem aquele requisito, por exemplo, do termociclador. E outra coisa é que ele utiliza de 4 a 6 primers, que é um pouco mais específico do ponto de vista da complementaridade estrutural para o RNA viral, para o sistema viral, do que 1 ou 2 primers convencionais na técnica de PCR. Mas isso também torna complicado o uso do sistema LAMP, porque o sistema LAMP você vai ter que ter especificidade para até 6 primers distintos, né? Mas como eu disse, ele não requer o termociclador.
Se a gente descer aqui um pouco mais para DNA, você vê que existem processos conjugados, né? Então você tem, por exemplo, o RT, que seria a transcriptase reversa, ligado à amplificação isotérmica desse DNA. E um ou outro aqui um pouco diferente. Quando você chega aqui nesses sistemas, aqui a gente está em sistemas que envolvem... Tem outros sistemas ainda envolvendo, por exemplo, ácidos nucleicos, são chamados códigos de barra, lembra que eu mencionei isso? E você tem também, por exemplo, códigos de barra, cadê o bichinho? Não, está aqui embaixo. Aqui, ó. Códigos de barra envolvendo proteínas. Então, o que são esses biobarcodes, ou códigos de barras biológicos? Tá bem? Códigos de barras biológicos, muito show, são chamados multiplexadores. Bom, multiplexadores ou barcodes. Assim como você tem aquele código de barra, por exemplo, do WhatsApp, que você tem toda aquela codificação, qualquer outro código de barra para o leitor de QCR, imagine que você tem uma placa em que você coloca aqui, deixa eu colocar em vermelhinho, para representar sangue, mas não necessariamente, você coloca aqui, ó, uma gotinha da sua amostra, tá? Então essa aqui vai ser a amostra, que você coloca ali uma gotinha, e essa amostra ela vai correr e ser identificada, vou colocar uma cor que não está aqui, né? Ela vai ser identificada por um determinado sistema sensor. Esse sistema sensor pode ser, por exemplo, um bead, uma espécie de uma esfera. Essa esfera pode estar ligada a um anticorpo específico. Esse anticorpo pode ter uma outra substância aqui, como no caso do ELISA, capaz de revelar. Ou então ela pode ter um anticorpo que é ligado aqui a uma sonda fluorescente também reprimida, que quando você... Ou então o próprio anticorpo já emite fluorescência quando tem uma ligação específica. Vamos fazer a ligação específica aqui. Quando você tem uma ligação específica aqui, ele bloqueia a fluorescência, tá? Uma variação de cor, ou seja, um detector qualquer. Isso aqui você obtém hoje em dia naquelas fitinhas, manja aquelas fitinhas de IgM e IgG, aquelas fitinhas lá que detectam, fica uma faixa, uma linha, uma segunda linha. Isso é porque você coloca uma amostra lá de material biológico, e essa amostra percorre por um processo chamado de cromatografia. A gente viu esse processo de cromatografia na parte de métodos com proteínas. Só que essa cromatografia, ao invés de ser em resina, é uma cromatografia em papel ou numa membrana parecida com papel, cuja absorção é muito rápida, tá certo? E aí você consegue isolar essas linhas, na verdade, possuem uma espécie de isolamento até geográfico dentro da fibra de papel, para detecção exclusiva, mutuamente exclusiva, de anticorpos anti-IgM, né, do antígeno para anticorpos IgM e IgG. Desculpa, detecção de IgG e IgM. Tá bem? Isso também pode ser feito com múltiplos anticorpos até. O grande lance do código de barras biológico é que, da mesma maneira como você faz uma estrutura aqui, ó, deixa eu mudar de cor, da mesma maneira como você faz uma estrutura para cá, você faz um outro tipo de detector biológico para cá, um outro tipo de detector biológico para cá, um outro para cá e assim por diante. Então o show é que você consegue nesse sistema, veja, você consegue de repente ter um sistema para pegar material genético a partir de uma esfera, de um bead, né? De uma esfera próprio para isso. Por exemplo, uma esfera carregada positivamente, um material genético negativamente. Ou você consegue, como está aqui, por exemplo, pegar proteínas, né? Em pontos diferentes. Esse é o grande lance desses códigos de barra. Há um exemplo interessante aqui, publicado, do uso de código de barras. Então, chamados ensaios de multiplexadores, que é o que o governo federal está buscando nos projetos de pesquisa direcionados ao diagnóstico do SARS. Algo que seja preferencialmente multiplexador, não é código de barra biológico, é multiplexador. O que quer dizer multiplexador? Quer dizer, não importa se pega, não importa que pegue, eu quero que pegue várias coisas do vírus, não uma ou duas. Como, por exemplo, aqui, ó, o alvo, você tem um alvo de DNA, mas você tem vários fragmentos de DNA aqui, vários sensores aqui, ó, relacionados aos códigos de barra, de tal maneira que quando você tem a identificação do material genético das sondas, né, e das sondas desse material genético aqui, você joga isso, aqui está representado citometria de fluxo, tá? Que é por contagem. Na citometria de fluxo, você acaba tendo a presença de marcadores biológicos diferentes de uma mesma amostra. Então esse é o grande lance.
Então, por isso que esses ensaios são muito considerados hoje ensaios de multiplexadores, tá certo? E aí você vai para a análise de sinal desses ensaios, tá bem? Então veja, aqui você pode utilizar, por exemplo, Quantum Dots. Cara, esse negócio de Quantum Dots é muito louco que os caras estão tentando utilizar, porque a tradução disso aqui é pontos quânticos. Isso aqui está dentro de uma esfera bastante moderna. Pontos quânticos estão associados hoje à possibilidade de produção de energia limpa. Tem a ver com biotecnologia totalmente, tá? Produção de energia limpa. Qual que é o tamanho de qual que é o tamanho de uma biocélula combustível, como a gente vai ver? O tamanho que você quiser. Qual que é o tamanho de um ponto quântico? Não tem, ele é quântico. Então, na verdade, isso é uma definição complexa, mas que no final das contas ele pode ativar, já se sabe hoje, pode ativar, por exemplo, bateria de celular conectada à câmera do smartphone, E se você tiver um ponto quântico, vamos dizer assim, um arranjo de ponto quântico específico para essa detecção, você pode muito bem utilizar uma câmera de smartphone, ou melhor, smartphone. Você pode muito bem utilizar um smartphone como um detector do tipo Point of Care. Já viu esse termo? Point of Care. Eles têm isso aqui como sigla. POCE. Bom, tudo bem, não vou colocar a sigla não, que agora eu confundi na sigla. Point of Care é o ponto de cuidado, tá certo? É o ponto de cuidado. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o ponto de cuidado. Ou seja, paciente. Você está do lado do paciente ou próximo ao paciente para poder cuidar dele. Imagina você ter um celular, o médico, a enfermeira tem um celular, um dispositivo que encaixa aqui, pega uma gota de saliva, um suave, coloca lá, vamos dizer, arranjo de pontos quânticos num sistema de circuito integrado, estimula por um determinado circuito interno o celular e você tem uma resposta positiva. A forma com que isso é feito, então, é tão louca quanto, tá? A ideia do ponto quântico, deixa eu colocar aqui com outra cor, é que o ponto quântico, ele tem uma capacidade de absortividade diferente, que pode ser vermelha, vamos colocar aqui, ou azul, vamos colocar em blue, só para ficar chique, tá? Isso aqui normalmente está relacionado, eu vou tentar abreviar, cadê meu verde? Ah, está aqui. Isso normalmente, a cor vermelha é quando ele está, vamos dizer assim, sozinho. E a cor azul é quando ele fica em conjugado. Então, quando esse ponto quântico entra em conjugado, ele muda de cor. Então, você imagina que você tem aqui Está acabando minhas cores, né? Imagina que você tem aqui o vírus, o fragmento do vírus, da proteína do vírus, etc. e tal. Ela é detectada por um anticorpo, por exemplo, e esse anticorpo está ligado, vamos colocar de uma maneira bem errada aqui, a um sistema de pontos quânticos. Quando há o ponto quântico vai exibir uma cor, quando ele pega o vírus ele vai exibir uma outra coloração. É bem assim o sistema, na realidade o sistema de que trata alguns artigos envolvem duas linhas, uma linha em que você tem o fragmento do vírus, aí você tem a detecção de um primeiro anticorpo e depois uma segunda linha em que você tem uma detecção do segundo anticorpo contendo o fragmento do vírus. Isso aqui seria uma primeira linha contendo o fragmento do vírus, e aqui que você tem uma mudança de coloração. Então, é um processo bastante sofisticado, tá? Ou também outro sistema, ó, beads magnéticos e paramagnéticos, né? Magnetismo, atração, paramagnetismo não. Então, o paramagnetismo pode ser induzido. Então, você tem um sensor magnético que promove uma separação do alvo, aqui como está aqui do alvo proteico. ELISA, que é o que a gente já tinha mencionado, né, ligado a um ensaio imune, e uma ELISA ligeiramente modificada. Então veja que você tem um universo de situações de possibilidade de detecção, mas que no final eles se convergem em coisas absolutamente simples. Ou você ataca uma proteína do hospedeiro, no caso, enzima conversora de angiotensina, ACE2, ou você ataca o vírus. Ao atacar o vírus, ou você o detecta por DNA ou RNA, no caso do SARS,
ou você o detecta por uma proteína específica, utilizando esses métodos todos diagnósticos, tá bem? Era isso que eu estava tentando passar por videoconferência. Tá? Caiu 2 ou 3 vezes, né? Caiu 2 ou 3 vezes o link, então fica passado aqui na forma de uma videoaula. Um abraço para vocês, se cuidem, nos vemos ou nos falamos de alguma forma mágica também na semana que vem, tá bem? Eu vou colocar então essa apresentação disponível no Moodle. Se cuidem!